porque ouvistes as palavras, porque de todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Dois, três. Ora bem, nós vamos preparar-nos para a celebração da Eucaristia. Já passa um bocadinho das 10h30, mas vamos começar nós. E com a concorrência deste passarinho que nos está aqui a brindar com este canto. Ora bem, muito obrigado. Nós vamos então iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É, de facto, um momento para ouvir o passarinho, mas mais do que isso também, para darmos conta daquilo que porventura não esteve bem, por aquelas coisas que efetivamente nos envergonharam e que hoje, agora e aqui queremos pedir perdão. Confessemo-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Cristo, tende piedade de
Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias entrou no deserto e andou o dia inteiro. Depois, sentou-se debaixo de um junípero e, desejando a morte, exclamou: Já basta, Senhor, tirai-me a vida, porque não sou melhor que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero. Nisto, um anjo do Senhor tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu à sua cabeceira um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha d'água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. Depois, fortalecido com aquele alimento, caminhou durante 40 dias e 40 noites, até ao monte de Deus, Horebe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se
Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Leitura da Epístola de São Paulo, do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo de Deus, que vos assinalou para o dia da redenção. Seja eliminado do meio de vós tudo o que é azedume, irritação, cólera, insulto, maledicência, e toda a espécie de maldade. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros e perdoai-vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, oferecendo-se como vítima agradável a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus murmuravam de Jesus por ele ter dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é ele, Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele diz agora: Eu desci do céu? Jesus respondeu-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai
que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino, vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora então, mais uma vez, muito bom dia para todos vós, que estáis aqui no nosso adro da igreja, neste dia de grande calor, neste dia em que nem as oliveiras, nem as árvores, nem de facto até as sombras são agradáveis como noutras ocasiões, porque está quente. Ainda bem que estáis aqui, não obstante a hora diferente com que agora estamos a celebrar, e previsivelmente com a expectativa de dias piores no que ao calor diz respeito. Ainda bem, no entanto, que estáis aqui, mesmo no auditório, debaixo das árvores, sejam elas oliveiras ou não, seja dentro dos carros, na igreja, ainda bem que estáis aqui. Também uma saudação para aqueles que estão na nossa companhia, como habitualmente acontece, e que nos acompanham em direto a partir de Travassou. Aliás, é precisamente com o comentário de uma dessas pessoas que está a participar connosco em direto de São Paulo, no Brasil, que ele diz assim: há uma pergunta que nasce das leituras de hoje e que é assustadora. Se Jesus nascesse em Travassou, se ele fosse um de nós daríamos tanto valor assim ao que falasse ou quando celebrássemos a Eucaristia? Ou se Elias adormecesse à sombra das oliveiras do adro com o som dos passarinhos, qual seria a nossa ação? Daríamos alimento e o encorajaríamos? É para pensar. A fé não é uma mensagem para outros tempos e povos, é para nós, seja em Travassou, seja em São Paulo. Diz ele que está em São Paulo, no Brasil. E, de facto, esta questão é pertinente, até porque, como certamente deram conta, de há 15 dias, mais ou menos, para cá, temos estado precisamente a escutar a leitura do Evangelho, que anda sempre à volta do pão. E estava aqui, de facto, a ver um pouquinho mais para trás. Nós, ultimamente, temos estado a escutar as leituras do Evangelho do capítulo 6 de São João, que é o capítulo onde se fala precisamente desta problemática do pão. E, por isso, de facto, não é de estranhar que estes domingos tenham sido eles todos praticamente a falar do pão, nomeadamente, reparem, no domingo 16, quando Jesus parte para a outra margem, depois no domingo a seguir
começa, no capítulo 6, no versículo 1 até ao versículo 15, começa o pão. E então, reparem, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, isto no domingo 16. Ao ver uma grande multidão, onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer, 200 denários não chegam, está aqui um rapazito. É este episódio, que foi no domingo 17. No domingo 18, que foi no domingo passado, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, meu Pai é que vos dará o verdadeiro pão do céu. Isto foi no domingo passado. E no domingo de hoje, no 19, que é este domingo que nós hoje celebramos, eu sou o pão que desceu do céu. Então, mas como é que ele desceu do céu? Então, a gente não conhece o Pai, São José, e a Mãe, a Maria. Então, como é que ele vem do céu? Como é que é? Ouçam, se fosse connosco, é aquilo que dizia o Marcelo. Se fosse connosco, diríamos o mesmo, certeza absoluta. Porque, de facto, nós não somos diferentes dos outros. Nem eles diferentes de nós, só pelo facto de terem nascido antes. De facto, todos nós temos, de facto, esta concepção e esta ideia bem vincada. E por isso é caso para dizer o que é que esta coisa do pão nos diz. Como eu dizia, tenho a impressão que foi da outra vez, não estamos a falar do pão da avó, não estamos a falar do pão de trigo, de valdílhavo, não estamos a falar na trigamilha, não. Nós estamos a falar de outro pão. Nós estamos a falar de outra realidade. E para percebermos, para apreendermos, de facto, o sentido mais profundo da mensagem que está subjacente, talvez seja mesmo o Evangelho na parte final. E o pão que vos hei de dar é a carne. É a minha carne. Isto, para a gente perceber melhor, carne em grego diz-se sarx. É daí que vem a palavra portuguesa sarcófago. Sarcófago, fago, esófago, a gente sabe que é o esófago. Sarcófago é, se quiserem, o túmulo que come, fagos, a carne, sarx. O que é que Jesus quer dizer com isto? Quer dizer que o pão não é o pão de trigo. O pão é outro, também é esse, mas é outro pão que Jesus aqui nos propõe. O pão que ele nos dá em alimento é a carne dele. O que é isso que quer dizer? Quer dizer que ele dá a sua carne na cruz. Ele morre por nós. Ele entrega-se por cada um. E por isso, o pão que eu vos der é a carne, é a minha carne. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pois deu, morrendo na cruz, oferecendo a carne do seu corpo, em alimento, a sua vida. E ninguém vai, de facto, agora dizer que estamos a falar de canibais, que estamos a falar de antropófagos, de pessoas que... Não é isso, é outra coisa. A carne representa um pouco também aquilo que nós somos. Não somos só o espírito, somos carne, e esta carne depois fica. E é precisamente esta junção de realidades que nos caracteriza. E é por isso que hoje, se me permitem, eu gostava de vos chamar a atenção para uma leitura que tem quase 1000 anos. Tem quase 1000 anos, não, tem quase 3000 anos. Assim é que é. Porque esta leitura, a primeira, foi escrita, esta que nos fala do Elias, que já estou farto, Senhor, já estou farto, e deitou-se debaixo de um junípero, só me resta a morte. Ele estava, de facto, estava de todo. E esta leitura, portanto, estamos a falar do século VIII antes de Cristo, portanto, 800 anos antes de Cristo nascer. O Elias sentiu que tinha a obrigação de ir denunciar determinadas coisas que não estavam bem. Dizendo isto numa linguagem moderna. Se quiserem, numa linguagem mais como é que eu ia dizer? Numa linguagem mais própria da fé, sentiu que Deus o chamava.
que Deus o chamava a denunciar. E aqui até aparece o Deus a chamá-lo. E ele vai denunciar aquilo que estava mal. E denunciou por onde quer que passou. Quer sejam pessoas simples, quer sejam pessoas poderosas, como era aqui o caso do rei. E o caso da mulher do rei. E a mulher do rei fez uma pressão de tal ordem por aquilo que ele dizia, porque era pouco correto, porque era uma linguagem politicamente incorreta, porque a gente tem que saber falar, e por aí fora, falar e sobretudo não dizer aquilo que se deve dizer, mesmo quando os poderosos fazem o que fazem. E o Elias fez. E por isso é que a mulher do rei não teve dúvidas em pedir a morte ao Elias. E o Elias não teve outro remédio que não fugir. E é precisamente aqui que começa a leitura, quando ele está a fugir. Leitura do livro dos Reis. Naqueles dias, Elias, a fugir, não está aqui, mas é isso, entrou no deserto e andou um dia inteiro. Ele ficou desorientado. Ele ficou, como nós dizemos em linguagem muito simples, ficou passado. Como é que é possível, pensava ele, que pessoas assim nos desejem tão mal a nós? Como é que é possível? Como é possível que às vezes até amigos nossos nos apunhalem pelas costas, que nos traiam? Como é que é possível? Como é possível que de facto que haja gente que não esteja a ver um pingo de dignidade à sua frente, a ponto de pensar e de perceber que estão a prejudicar outros? Que era o que acontecia com Elias. Entrou no deserto, andou um dia inteiro desvairado, sentou-se debaixo de um junípero, não sei que tipo de árvore é que é, não me dei ao trabalho de investigar, e desejando a morte, exclamou, a morte por tudo aquilo que eu vos falei há pouco. Já basta, Senhor, tirai-me a vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero. Nisto, agora reparem, agora vem o catequista. Não é o historiador, é o catequista. Nisto, um anjo do Senhor tocou-lhe e disse, claro que o Senhor não resolve os nossos problemas assim, com toques. Não é assim. Ele pode. Excepcionalmente é que ele intervém diretamente na história, como foi o nascimento do filho. Mas em condições normais, ele atua através das causas segundas, isto é, ele atua através de cada um de nós, através dos acontecimentos, através da nossa vida. É aí que ele atua, é aí que ele nos fala, é aí que ele nos toca. E foi aqui também assim. Só que o catequista que escreve esta leitura, para as pessoas perceberem, disse que foi um anjo que lhe tocou. Acorda! Eu não resolvo os problemas assim com toques. Acorda! Come! Aquilo que tu me pedes que eu te salve, e por isso é que estás a fugir, estas coisas não se resolvem assim. Deus não te resolve assim. Deus não te pega ao colo assim. Deus nunca pega as pessoas ao colo. É cada um de nós que é convidado a fazer aquilo que Ele quer que façamos. Era bom, não sei se era bom até, que Deus nos resolvesse os problemas desta maneira. Ó Senhor, tenho aqui um problema na cabeça, tenho um problema no coração, tenho um problema nos intestinos, tenho um problema nisto e naquilo. Está bem, pronto, eu resolvo já isso. Não, para isso estão os médicos. Para isso estão os médicos que nos pegam ao colo. E quem diz estas coisas diz outras. Deus nunca nos resolve aquilo que somos nós convidados a resolver. Deus nunca nos faz aquilo que somos convidados a fazer. É cada um de nós que cabe apenas fazer aquilo que Deus quer que façamos. E aqui no caso de Elias, que se deitou debaixo do junípero, aquilo que ele queria era uma coisa muito diferente. Olha, aquilo que eu quero que tu faças e o resto depois faço eu. Aquilo que eu quero que tu faças é come e bebe. Ele olhou à sua volta, à sua cabeceira, e viu um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha d'água. Come e bebe. É isto que tu precisas. Porque eu não te vou resolver os teus problemas. És tu, com a força do alimento que eu te dou, com a força da bebida que eu te dou, és tu que tens que resolver os problemas.
Compete a ti e não a mim fazer aquilo que tu me pedes que eu faça. Eu só faço com a tua ajuda. Eu só faço com a tua colaboração. Eu só faço com a tua intervenção. E por isso, às vezes, aquilo que o Deus nos pede são coisas bem simples, como beber água. É que sem água a gente não tem força. Sem um pão a gente não tem força. E por mais que queiramos fazer aquilo que a gente pensa que é para fazer, nós não temos força porque não somos capazes de perceber que este Deus nos fala através das coisas do cotidiano, das coisas simples do dia a dia. Ele olhou à cabeceira, viu o pão cozido sobre as pedras quentes e uma bilha d'água, comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio pela segunda vez. Dito uma linguagem que poderia ser esta: depois, com a barriga cheia, depois de ter pensado no problema e de ter dormido o problema sob a cabeceira, mesmo que seja uma pedra debaixo do junípero, ele acordou com outra força, com outro vigor, com outro dinamismo, e percebeu um pouco melhor aquilo que antes não percebia. É que Deus intervém nas pequenas coisas e para chegarmos às grandes temos que começar por essas. E é assim que Deus intervém com Elias, é assim que o nosso Deus intervém conosco. Ele levantou-se, levanta-te porque tens um longo caminho a percorrer. Como é que tu queres que eu te peça ao colo por este caminho a percorrer que só tu é que o tens que fazer? Elias levantou-se, comeu e bebeu. Depois, fortalecido com aquele alimento, caminhou durante 40 dias e 40 noites. E o que é que isto nos faz pensar? Faz-nos pensar em Moisés, que andou 40 anos pelo deserto. Faz-nos pensar em Moisés, que no Monte Horebe ou no Monte Sinai esteve 40 dias e 40 noites à espera dos mandamentos. Faz-nos lembrar Jesus mais tarde, que esteve 40 dias no deserto, antes de começar a pregação. Elias levantou-se, depois fortalecido, caminhou durante 40 dias e 40 noites até ao monte de Deus. Aquilo que ele pensou depois, aquilo que ele deu conta depois é que era e é preciso que cada um de nós pare de vez em quando. É fundamental que cada um de nós descanse, que coma, beba, mas que descanse. Debaixo do junípero, lá na praia, visitando certos monumentos e certas igrejas e certos locais que nos falam e que a gente nunca viu. É fundamental alimentar-nos deste pão e desta água que passa por aqui também. E deste vinho e desta cerveja e o que quer que seja. Às vezes a gente pensa que estas coisas são extraordinárias, aquilo que Deus pede-nos as coisas normalíssimas do dia a dia. Não podemos estar à espera que nos dê coisas extraordinárias quando nós não somos capazes de fazer as ordinárias. Estamos a pedir o impossível muitas vezes quando aquilo que Ele quer de nós são as coisas pequenas e possíveis. Os 3 P's. Pouco, possível e já me esqueci do outro. Foi o que Elias acabou por dar conta. Ele que estava tão desanimado, tão triste, mais triste que a noite, porque ao fim e ao cabo as pessoas não o entendiam, as pessoas não compreendiam, até aquelas pessoas que ele pensava que eram amigos eram as primeiras a deitá-lo abaixo, e afinal de contas a solução estava ali, numa bilha com água e num pouco de pão. Pão para ele, maná para o Moisés no deserto, a própria carne. Isto é, a entrega deste Jesus, que se dá no pão da vida, na cruz, para que tenhamos vida, e esta vida com abundância. Vamos pedir-lhe que nos dê este discernimento de perceber quais são as pequenas coisas do dia a dia, para que, mais do que pedir a Deus coisas impossíveis, que lhe peçamos a coragem para fazer o possível em cada dia, nas pequenas coisas do dia a dia, para que possamos assim estar mais em sintonia com o projeto que Deus tem para nós e é então aí, através de nós, para os outros à nossa volta.
Creia em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, oremos a Deus nosso Pai, que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos dar a conhecer a vida eterna, e a cada invocação nós vamos responder: mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Orlete, avança. Vai bem. É igual. Pelo Papa, Bispo de Roma, sucessor de Pedro, para que receba da Eucaristia o pão que vem de Deus, a força para dirigir a Santa Igreja, oremos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Por aqueles que em cada país e na nossa pátria se dedicam a trabalhar pelo bem comum, para que Deus lhes revele a sua bondade, oremos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelos cristãos que entristecem o Espírito, que os marcou com o dom da caridade, para que saibam perdoar-se mutuamente, oremos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelos homens que murmuram contra tudo, para que recebam de Jesus o grande dom de se deixarem instruir pela verdade, oremos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pelos membros desta comunidade paroquial, que estão cansados de caminhar como Elias, para que a palavra e o pão de Deus os reanimem. Oremos. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Hoje, aqui no Brasil, diz o Marcelo, é o dia dos pais. Rezemos por todos os pais, vivos e falecidos, e que foram o alimento da vida dos seus filhos. Oremos ao Senhor. Pai Santo, que nos chamastes à fé e nos dais a comer o pão do céu, ensinai-nos a acreditar com toda a alma na palavra verdadeira do Evangelho e no alimento salvador da Eucaristia. Por Cristo, Senhor nosso. O
A Ti apresentamos, Senhor, como cantamos, o vinho das nossas uvas, também o pão das nossas eiras, do nosso trabalho, das nossas angústias às vezes, tristezas, mas também das nossas alegrias, e que hoje aqui e para nós se vão tornar em pão da vida e em vinho de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedestes à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse-lhes ainda, fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, desta Igreja que está aqui reunida em Travassou, de toda a Igreja que está em comunhão conosco através das redes sociais. Tornai esta Igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo, religiosos, religiosas, missionários e missionárias, voluntários, consagrados, pessoas de boa vontade, que fazem o bem sem olhar a quem. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que nos deixaram há muito ou há pouco tempo. Eu lembro cada um dos vossos que estáis a recordar no vosso coração. Eu lembrava também hoje a Urbalina e família. Tende misericórdia de nós todos e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança rezemos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Senhor Jesus, que disseste a Elias, não Jesus, mas este Deus, come e bebe. Senhor Jesus, que disseste a cada um de nós, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas em uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Aqui a irmã Zélia irá dar a comunhão àqueles... Estava eu a dizer que a irmã Zélia irá dar a comunhão àqueles que estão no adro, eu darei aqui em cima.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lembramos especialmente nesta celebração do 7º dia do Jaime Pereira Guerra, que a gente conhecia com outros apelidos. Por ele, também por aqueles que da família dele, ele certamente agora os irá encontrar transfigurados junto de Jesus. E através dele vamos pedir pela família, por nós, pelos nossos também. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ora, sentai-vos um bocadinho, por favor. Diz aqui o nosso amigo Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil. Hoje os versinhos, diz ele, nos levam a pensar onde está Jesus, apenas onde achamos que Ele está. Pensemos, com a sombra da vossa oliveira, Elias dormiria bem descansado, mas quem teria fé verdadeira para ouvir o que Ele tem proclamado? E se Jesus quisesse nos ensinar num domingo pela povoação, talvez o quiséssemos espantar para chegar logo à celebração. Só quando fizermos da Eucaristia uma forma de viver diferente, ficaremos mais atentos ao dia a dia e encontraremos Jesus em toda a gente. É a poesia do costume, pela pessoa do costume, que está no Brasil, em São Paulo, a acompanhar a nossa celebração. Para todas as pessoas que nos acompanharam, para todos aqueles que, através da nossa celebração, pedem ao Senhor por todos os seus, também uma saudação para aqueles, sobretudo, que estão mais longe, a partir aqui de Travassou. Ouçam, como é de vosso conhecimento, certamente, até porque estas coisas depois espalham-se com alguma frequência, no próximo domingo nós vamos ter a Eucaristia no local diferente, tal como temos vindo a celebrar, eu tenho vindo a celebrar por ocasião das festas, já que não se pode fazer festa, já que não se pode fazer aquilo que habitualmente fazemos, pelo menos há uma coisa que se faz, é que há missa. E então a única coisa que muda é o local. No próximo domingo, de hoje a 8 dias, teremos a missa. Por coincidência, o dia 15 vai calhar ao domingo e vamos fazer a Eucaristia de domingo. Não vai haver procissão, não vai haver festa. A festa é a Eucaristia, que vai ser lá embaixo, em Travassou de Baixo, no Parque Nossa Senhora do Amparo, e onde vamos também lembrar, certamente, Maria, que tem muitos nomes. Eu vou nesse dia também lembrá-la como Senhora da Assunção, até porque é o dia próprio dela, e depois também aqui, lá embaixo, às 10h30, nós também iremos lembrá-la como Senhora do Amparo e com a Senhora de tantos nomes, para que de facto nos ajude a perceber aquilo que ela quer de cada um de nós, para nos lembrar e lembrar as nossas necessidades e intenções ao Filho Jesus. Por isso, os avisos são tal como aconteceu este fim de semana.
No sábado haverá uma missa antecipada em Ois da Ribeira às 7h30 da tarde e no domingo, 9 horas em Espinhel, será a missa campal também, e às 9 e às 10h30 será na Senhora do Amparo a Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.